Galhardo, escritora tocantinense. Estou aqui para ministrar uma oficina de poesia para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas. E hoje a gente faz com muito carinho para você aí, da comunidade quilombola do Córrego Fundo. O projeto está disponibilizando um pacote com 10 oficinas. E essas oficinas vão ficar permanentemente aí no canal Ecoterra, que é uma das parceiras do projeto, ou no blog do projeto Capacitando e Empoderando. Você pode ver em qualquer tempo, você pode compartilhar, você pode rever, salvar para ver um outro momento, mas deve ver, porque todas elas são muito boas, todas feitas pensando em você, em contribuir de alguma forma para melhorar a sua vida, para te ensinar alguma coisa, para aumentar o seu conhecimento. Então hoje a gente vai falar de poesia, e tem gente que pensa que poesia não é importante, mas é muito importante. Poesia é importante porque nos humaniza, porque desenvolve a nossa sensibilidade, a nossa solidariedade, a nossa empatia, a nossa consciência ambiental, consciência social, consciência ecológica, consciência planetária. A poesia é complementar do ser humano, ela é importante. Ela nos difere, ela é um dos elementos que ajuda nos diferenciar do animal. O animal não gosta de poesia, o animal é irracional, né? A poesia é coisa de ser humano e é sentimento. Por isso que todo ser humano pode produzir poesia. Ele não só consegue sentir e saborear a poesia, como ele também é um poeta. Às vezes ele não sabe disso, mas todo ser humano é um poeta. A poesia, ela está em todas as coisas, e ela está em todos os lugares, e ela está em todas as linguagens artísticas. Ou seja, ela está na dança, ela está nas artes plásticas, ela está na culinária, ela está na fotografia, no artesanato, na literatura, no voo do pássaro, na forma de vida de alguém. A poesia está em tudo, está em todos os lugares. A forma escrita da poesia se chama poema. Entendeu? Foi para livro, é poema. Certo? Então, a gente vai se deter hoje mais especificamente aqui no poema, que é a forma escrita da poesia. Então, o poema é um texto literário, é uma narrativa literária em verso. Porque existem narrativas literárias em prosa, que é um romance, um conto. São aquelas histórias que você está escrevendo aqui e terminou a linha, você continua na outra linha, e terminou e você continua na outra linha, e vai continuando, e só para quando é um ponto. Isso é prosa. Agora, aquelas narrativas que você escreve, terminou a linha, você para, começa na outra linha, terminou o verso, você para, começa na outra linha, escrita em verso, é o poema. Entendeu? O verso é cada linha do poema. Então, o poema, para ele ser poema, ele tem que ser escrito em verso. Verso é cada linha do poema. A junção dos versos, a reunião dos versos se chama estrofe. Sabe? Fica dividido assim. São as estrofes. Existe estrofe de vários tamanhos. Estrofe é reunião de versos. Então, uma estrofe com 2 versos, estrofe que reúne 2 versos, se chama dístico.
Uma estrofe com 3 versos se chama terceto, estrofe com 4 versos se chama quarteto. Vai aumentando. A de 4 versos também chama popularmente de quadrinha. Existe estrofe de vários tamanhos. É claro que quando ela está muito grande, a gente prefere cortar ela, fazer 2, para não ficar deselegante, né? Igual o verso. O verso grande demais, ele é deselegante, porque o poeta bom, o poema bom, é aquele que fala muito com poucas palavras. Por isso que quando você vai produzir um verso, você tem que escolher cuidadosamente cada palavra para colocar ali, para dar o seu recado de uma maneira contundente, de uma maneira impactante, né? Porque o bom verso fala muito com poucas palavras. Entendeu? Então, o bom poeta é aquele que consegue falar muito com poucas palavras, mesmo a gente sabendo que existem as entrelinhas. O que são entrelinhas? Entrelinhas é o subentendido do texto. Sabe aquela coisa que não está escrito, mas você compreende, mas você entende que é aquilo? É o que leva a crer, leva você a entender que são as coisas subentendidas que a gente chama. O que está subentendido no texto. O que não está escrito, mas você entende. Então, isso são as entrelinhas do texto. E o poema, geralmente, ele fala muito nas entrelinhas, exatamente porque tem que ser uma linguagem econômica. Não vai escrever verso, não. Seu verso tem que ser contido, tem que ser elegante, pequeno ali. Mas eu quero dar um recado grande. Escolha as palavras para o seu recado grande ficar embutido nas entrelinhas. Escolha as palavras, escolha as metáforas. O que é metáfora? Metáfora é uma das principais ferramentas do poeta. É uma das armas que o poeta tem ali para construir bons versos. Metáfora é uma figura de linguagem. Existem várias figuras de linguagem. Vamos falar de algumas aqui antes de falar da metáfora? Vamos. Só para você lembrar. Você conhece várias. Onomatopeia é o quê? É quando imita som de animal ou de coisa. Toque, toque, toque. Au, au, au. Isso é uma onomatopeia. Outra figura de linguagem. Outra figura de linguagem é hipérbole. O que é hipérbole? Exagero. É quando você já tomou café de manhã e quando vai dando 11 horas você fala assim, estou morrendo de fome. Você não vai morrer de fome se você tomou café de manhã. Não é? Mas você exagera e diz que está morrendo de fome. Isso é uma hipérbole. Outro exemplo de hipérbole, quando você vai bem ali no centro andando e volta e fala, nossa, meu pé está arrancando de tanto que eu andei. Seu pé não vai cair porque você andou, foi ali no centro andando. Meu pé está caindo porque eu fui no centro. Não, ele não vai cair. Isso é uma hipérbole, é um exagero. É uma figura de linguagem. Existem várias figuras de linguagem. Mas a figura de linguagem que o poeta mais utiliza quando ele faz poesia é a metáfora. A metáfora é a comparação. Então, quando o poeta vai falar alguma coisa, ele tem, como eu disse, que economizar a palavra, não é? Então, se ele vai, por exemplo, fazer um poema para o amigo dele que é forte, que luta, que ganha de todo mundo, que ninguém vence desse amigo dele. E quando esse amigo dele chega, o povo chega e fica com medo. Ao invés dele falar tudo isso, que vai ficar muito grande para um verso, ele vai substituir tudo isso aí por uma comparação, por uma metáfora. Ele vai usar, por exemplo, a metáfora do leão, que é um animal muito forte no meio animal, o animal, o rei da criação mais forte de todos. Então ele vai dizer assim, o meu amigo é um leão. O verso ficou bonito, e a gente sabe que o leão é o animal mais forte do reino animal. Então a gente sabe que o leão, que o amigo dele é muito forte. Falou tudo com poucas palavras. Não foi? Outro exemplo de metáfora
Outro exemplo de metáfora, quando você fala assim, meu professor é tão bom para falar, e ele é tão carismático, e ele é tão agradável, e ele chama tanta atenção, quando ele está num ambiente, ele começa a falar, ninguém quer saber de ouvir mais os outros, é só ele. Ele atrai a atenção assim para ele, sabe? Como se ele fosse o centro da atenção. Quando ele fala, é como se ele falasse mais e melhor do que todo mundo, é como se ele fosse assim, especial. Ao invés de você falar tudo isso do seu professor, que vai ficar muito grande para pôr no verso, você utiliza a metáfora e fala bem assim, ó, o meu professor é o sol. Então você comparou o seu professor com o sol. E nós que estamos lendo os seus versos sabemos que o sol é o astro-rei, é o maior do nosso sistema solar, não é nem do planeta, é do nosso sistema solar. Então, se esse sol gigante desse jeito, absoluto, se o seu professor foi comparado com ele, você falou tudo. O seu professor brilha incessantemente. O seu professor, ó, chama todos os olhares para si. Ele é o astro-rei. Entendeu? Então, metáfora é isso. É quando você utiliza uma palavra para substituir muita coisa que você quer falar. Tem um poeta muito famoso do Brasil, já morreu, mas é o nosso querido, maravilhoso, é tido pela literatura como o poeta maior do Brasil, a gente o chama como poeta maior, chama de poeta maior. O nome dele é Carlos Drummond de Andrade, você deve ter ouvido falar já. O Carlos Drummond de Andrade, ele é um exemplo muito bom para metáfora, ele tem um poema que é maravilhoso para a gente exemplificar a questão da metáfora. Porque ele usou a metáfora da pedra para falar de uma dor imensa que ele estava sentindo. Uma dor tão grande que não cabia dentro do peito dele, que era como se fosse uma pedra atrapalhando ele de seguir, sabe? Ele não conseguia fazer nada. Ele tinha perdido o filho ao nascer. E ele tinha depositado tantas expectativas no nascimento desse filho que ele ficou... Sabe quando você fica tão abalado que não consegue seguir, que sua vida para? Então, ele não sabia como falar dessa dor. Mesmo ele sendo o artista da palavra, ele não conseguia expressar essa dor tão grande, essa dor que consumia os dias dele. Então, inteligentemente, ele utilizou da metáfora. Ele comparou todo esse sofrimento, toda essa dor, com uma pedra no meio do caminho dele, atrapalhando ele de seguir a vida, atrapalhando ele de continuar a viver. Esse poema é bem famoso, é o poema da pedra, eu vou falar aqui para você. Ele, na época que ele foi lançado, há muitas décadas, ele foi bem criticado, mas hoje o poema se tornou uma espécie de referência. O poema, quando a gente fala de metáfora, a gente tem que lembrar da pedra do Drummond. E é também uma espécie até de ditado popular, porque volta e meia a gente está se referindo à pedra quando algo não dá certo na nossa vida, não é? Então eu vou falar aqui os versos que o Drummond fez nesse momento de tanta dor, utilizando a metáfora. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Você está vendo aí, ele utiliza a metáfora da pedra e utiliza também a repetição, que é um recurso muito utilizado pelos poetas quando ele quer deixar claro a imensidão daquilo ali. Então, quando o Carlos Drummond de Andrade fala, tinha pedra no meio do caminho tinha pedra no meio do caminho tinha uma pedra, ele repete exatamente para agigantar essa pedra, para deixar essa pedra bem imensa, para mostrar o quanto a dor dele era grande e por isso que ele não seguia.
Você está entendendo? Então, esse poeta, Carlos Drummond de Andrade, poeta famosíssimo, fez muita coisa linda, ele é tido como nosso poeta maior e ele foi o responsável por democratizar a poesia brasileira, por popularizar a nossa poesia, porque a poesia antes dele aqui no Brasil era muito elitizada. O linguajar que os poetas utilizavam para escrever os versos era uma linguagem muito sofisticada, muito coisa de livro, sabe? Nem todo mundo conhecia aquelas palavras. Então a pessoa que não tinha estudado muito, que não tinha contato com essas palavras difíceis, ela não entendia os versos, ela não entendia o poema. E aí, quando a gente não entende, a gente não gosta, não é? Então o povo dizia que não gostava de poesia. Não gosto não, isso é difícil, é complicado, coisa de gente de livro. Era assim. Carlos Drummond de Andrade passou a fazer poesia de coisas extraídas do cotidiano, passou a extrair poesia de elementos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de coisas simples, e usava palavras simples para falar desses encantos poéticos que existem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, com isso, as pessoas comuns foram se vendo identificadas nesses versos, foram entendendo, foram gostando de poesia, foram passando a consumir poesia, foram passando a fazer versos também. Olha que coisa boa. E por isso que a gente chama o Carlos Drummond de Andrade de poeta maior, porque ele conseguiu essa mágica de aproximar a poesia da população menos esclarecida, menos letrada. E ele mostrou para o brasileiro que a poesia está em todos os lugares, está em tudo, e que todos nós somos sim capazes de extrair poesia. Você viu aí o exemplo da pedra, né? Ele conseguiu extrair poesia até de uma pedra. Você certamente conseguirá extrair poesia das belezas aí de Córrego Fundo, não é? Ou da história da sua comunidade, ou da sua vida, ou do nosso querido Tocantins, nosso estado tão maravilhoso. Nós temos muitas belezas para ser transformada em versos. Muita coisa linda, né? Muito mais bonita do que a pedra, como fez o Carlos Drummond. Tem um outro poeta brasileiro que ele também conseguiu extrair poesia de uma coisa bem impensada. Eu me refiro ao Vinícius de Moraes. Já deve ter ouvido falar de Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, ele morreu tem algumas décadas, mas ele também está bem vivo nos nossos livros, na nossa música. Ele deixou muitos poemas maravilhosos que nós brasileiros amamos. E estamos sempre falando Vinícius, então Vinícius é como se ele não tivesse morrido, né? Ele está bem presente, bem vivo entre nós, como o nosso querido Carlos Drummond de Andrade. E o Vinícius de Moraes também conseguiu extrair poesia de uma coisa impensada. Sabe de quê? De uma porta. Vinícius de Moraes viu poesia até numa porta, que é feita de madeira morta. Olha, eu peguei esses dois exemplos, o de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, tirando poesia da pedra, e de Vinícius de Moraes, tirando poesia da porta, e fiz um poema para te convencer de que a poesia é possível para todos, que você consegue escrever um poema. O nome do meu poema, Poesia em Tudo, já vou falar ele para você. Mas antes eu vou falar o poema da porta do Vinícius de Moraes, o nosso exemplo, porque esses dois exemplos, da pedra e da porta, estão no meu poema, que eu vou falar nesse instante. Então, vou te mostrar como é o poema do Vinícius de Moraes. Como que ele conseguiu extrair poesia de uma coisa sem vida igual a porta. Esse poema eu conheci quando eu era bem criancinha, lá no meu livro didático, do 2º ano primário. Nunca mais esqueci. No entanto, eu misturo os versos. Eu vou falar aqui um pedaço do poema com os versos misturados. Porque já são
mais de 40 anos que eles estão guardados aqui. Às vezes eles ficam brincando e saem do lugar, tá? O nome do poema é A Porta. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu abro devagarinho para passar o menininho e abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu só não abro para aquele que diz, e ali bem pouco importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. E aí tem mais coisas que você pode conferir na net, coloca o poema A Porta, Vinícius de Moraes, vai aparecer o poema inteiro e você lê o restante. Não vou falar porque tem muita coisa pra gente falar em pouco tempo. Porque essa poesia, como ela ficou, essa oficina, quando ela vira virtual, eu faço ela pequenininha de 1 hora só, para não virar falta de educação, né? Para você querer rever, pra você, né? Live ou oficina com mais de 1 hora, oficina virtual, fica chato, ninguém quer, né? Então, eu não posso falar muito, porque senão o tempo vai ficar curto e eu quero falar muitas coisas bonitas. Vinícius de Moraes escreveu muitos poemas, você deve conhecer vários deles. Inclusive os infantis, que você deve conhecer, que tinha lá no seus livros, quando você estudava. Por exemplo, a borboleta, você lembra? Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, oh, que escuridão. Então, o que mais o Vinícius de Moraes que deve conhecer dos seus livros de infância? A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. O que mais do Vinícius de Moraes você deve conhecer? A casa. Lembra daquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela. Isso é um poema. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Então tá aí, é um poema. Tem vários poemas do Vinícius de Moraes que ele musicou em parceria com o Toquinho. Tem um disco, A Arca de Noé, que é de um livro que foi musicado. Lá vem o pato pataqui pataculá, lá vem o pato para ver o que é, o pato pateta quebrou a caneca, lembra? E muitas outras músicas que tem lá, que você, se você não conhece o poema, você vai conhecer a música, não é? E Vinícius de Moraes, ele não escreveu só para criança, ele escreveu também coisas lindas para adultos. Ele escreveu, inclusive, sonetos. Geralmente, quando eu ministro essa oficina, eu começo falando de soneto. Hoje eu não falei. Então, eu vou falar um soneto do Vinícius de Moraes, para a gente pegar o gancho e falar um pouquinho de soneto, porque é importante, você precisa entender. Quando alguém falar soneto, você tem que saber o que é. Certo? Soneto é um poema composto de 14 versos, dividido em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são compostas de 4 versos cada um e são chamadas de quarteto. As 2 últimas estrofes têm 3 versos cada um e são chamadas de terceto. Se você contar, 4, 8, 11, 14. Dá exatamente 14 versos. Então, o soneto, para ele ser soneto, o poema vai ser soneto, ele não pode ter 13 versos e nem tem que ter 15 versos. Ele tem que ter 14 versos. Verso, você está lembrado que é cada linha do poema, né? E esses 14 versos, eles são divididos em 4 estrofes. O que é estrofe? Você lembra? É reunião de versos, não é? Então, esses 14 versos, eles têm que estar agrupados em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes têm 4 versos cada uma, são quarteto ou quadrinha. E as 2 últimas estrofes têm 3 versos cada uma.
Então, se alguém perguntar o que é um soneto, você vai dizer, é um poema composto de 14 versos, dividido em 4 estrofes. Tá ótimo, certo? Existiram sonetistas bem famosos na humanidade. A gente vai falar um pouco deles aqui, mas antes eu vou falar um soneto do Vinícius de Moraes, porque eu disse que eu ia falar um poema dele para adulto, não foi? Então, eu vou falar um soneto que ele fez, que é lindo, e que se chama Soneto da Fidelidade, é bem famoso. É tido como um dos poemas mais famosos da nossa língua portuguesa. Aliás, brasileira. Nossa língua brasileira. Porque português eu vou falar nesse instante. Agora eu estou falando de língua brasileira, tá? Vinícius de Moraes. Vou falar o soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e quanto ao zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então, esse é um soneto, um poema, escrito há algumas décadas, mas que está aí bem atual, que as pessoas amam. É bem famoso aqui no Brasil. Se você não conhecia, está aí o presente da oficina, um presente especial, porque a oficina já é um presente, né? Mas um poema desse é uma joia de presente. Então, pesquise outros sonetos do Vinícius de Moraes, ele tem outros sonetos maravilhosos. Pesquise sonetos de outras pessoas. Tem muitos sonetistas maravilhosos no mundo, tem aqui no Brasil também. Nós tivemos aqui um médico chamado Júlio Sallucci, que ele não escreveu muita coisa, mas ele escreveu um soneto perfeito, que se chama Cisne. Vou falar, tá? A vida mansa, o lago azul, algumas vezes mar fremente, tem sido para nós constantemente um lago azul sem ondas nem espumas. Bem cedo, quando desfazendo as brumas matinais, rompe um sol vermelho e quente. Nós dois vagamos indolentemente, como 2 cisnes alvacentas plumas. Um dia o cisne morrerá por certo, e quando chegar esse momento incerto no lago, onde talvez a água se quisne, que o cisne vivo e cheio de saudades nunca mais cante, e nem sozinho nade, e nem nade nunca ao lado de outro cisne. Então tá aí um soneto contemporâneo, muito lindo, né? Aquelas coisas de antigamente, que você conheceu aí. Agora eu vou falar em contrapartida, que esse é bem recente, eu vou falar um bem antigo, que tem quase 500 anos, quase 5 séculos, mas é um dos sonetos mais famosos da língua portuguesa. Eu falei o soneto da língua brasileira, do Vinícius de Moraes, que é um dos mais famosos nossos. Agora eu vou falar um da portuguesa, da língua portuguesa, que é um soneto do Luís Vaz de Camões, escrito há muitos séculos. Luís Vaz de Camões, ele nasceu no século XVI, na década de 20 do século XVI, por volta de 1525. Então, ele escreveu versos tão maravilhosos que sobreviveram ao tempo. No tempo dele não tinha internet, não tinha rede social, não tinha computador, não tinha nem máquina de escrever. Os livros eram poucos, eram raros, era objeto de luxo. E a obra de Camões sobreviveu a tudo isso e chegou aqui aos nossos dias. E é uma coisa tão linda que a gente continua gostando, continua sendo atual. Então eu vou falar um soneto que ele conta, nesses 14 versos, ele conta uma parte da história lá da Bíblia, aquela parte da história de Raquel e de Jacó. E ele contou isso lindamente em forma de soneto, ou seja, em apenas 14 versos. Quando ele fazia os sonetos dele, ele não tinha o hábito de colocar título.
Então, todos os sonetos deles são identificados através do primeiro verso de cada um deles, tá? O primeiro verso desse aqui é 7 anos de pastor. Então, é o título do soneto, 7 anos de pastor. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana dela. Mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora-se negado a sua pastora, como se não houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo, mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então tá aí uns versos escritos há muitos anos, há séculos, e que estão atuais, né? Tem um outro soneto de Luiz Vaz de Camões que se chama Amor é Fogo que arde sem se ver, que é o primeiro verso. Esse soneto, também escrito há quase 5 séculos, foi musicado na década de 80 por uma banda muito famosa chamada Legião Urbana. E essa banda e essa música fez muito sucesso com versos escritos há tanto tempo. Você deve conhecer Amor é Fogo que arde sem se ver. Renato Russo. É lindo Legião Urbana. Veja aí no Google. Eu não sou boa de cantar. Eu sou melhor de falar, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o não contentar-se de contente. É dor que desatina sem doer. Veja o soneto completo. Aí você vai gostar muito. Veja a música também. Então, Luiz Vaz de Camões escreveu sonetos belíssimos, coisas assim maravilhosas. Mas ele escreveu também um poema muito famoso, que não é um soneto, que é um poema épico, é a epopeia. O que é epopeia? Epopeia é o fato heróico contado em versos. Então, Camões contou em versos a história da navegação portuguesa, das conquistas de Portugal, nosso colonizador, né, que nos conquistou. Mas eles conseguiram isso graças ao conhecimento, graças à escola de navegação chamada Escola de Sagres, que o rei Dom Henrique fundou lá, e que foi uma escola muito séria, que eles levavam assim, eles se empenharam muito em priorizar, inclusive o tema da escola, o lema da Escola de Sagres era navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, antes de qualquer coisa, vamos navegar, vamos investir na navegação, vamos conquistar os mares. E com isso Portugal se tornou um dos maiores conquistadores, né, através da navegação, através dos mares. Inclusive conquistou o nosso território, nosso Brasil. Então, Camões conta todas essas glórias portuguesas no livro Os Lusíadas. Lusíadas vem de lusitano, né? Que é o português, lusitano. Então, ele conta sobre a navegação portuguesa, mas ele conta também um trechinho da história de Portugal, anterior ao século XVI, precisamente século XIV, 13, 14 ali, e o livro é muito lindo e compensa ler pelo menos os trechos, porque o poema é tão grande que é um livro, e é um livro todo feito em estrofes de oitavas, estrofes com 8 versos. Tudo certinho, tudo bonitinho. É uma coisa bem difícil. Ele conseguiu um grande feito, ele se transformou num gigante da literatura universal por conta, principalmente, dos Lusíadas, desse livro, que é um dos maiores da literatura do mundo. Então, procure conhecer, vale a pena demais conhecer os Lusíadas, é muito bonito. Mesmo se você não leia todo, leia algum trecho, tá? Vale a pena. Então, nós falamos de Vinícius de Moraes, falamos um pouquinho, muito rapidamente, de Carlos Drummond de Andrade, falamos de
Luiz Vaz de Camões. Então a gente vai voltar aqui para o Brasil, deixa o Luiz Vaz de Camões lá em Portugal, e a gente volta aqui para o Brasil para falar dos 5 maiores poetas brasileiros, para a gente estudar, para a gente ler, para desenvolver o gosto pela leitura, ou para a gente se transformar em poeta, ou para a gente encantar as pessoas com as leituras, qualquer coisa. Vamos gostar de poesia. Então tem 5 poetas que são os que eu sugiro, que são os que eu acho os mais importantes da nossa língua, da contemporaneidade. Existem outros mais antigos, mas os nossos mais recentes, mais contemporâneos, são 5. 2 eu já falei aqui, que é exatamente Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, certo? Então esses 2, o Carlos Drummond, inclusive, é o poeta maior, é o mais importante, né? Aí vamos falar de 5. Então, Carlos Drummond de Andrade, o segundo Vinícius de Moraes. Terceiro aqui eu falo, sabe de quem? De uma mulher chamada Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi gigante na poesia, ela deixou versos maravilhosos, ela contribuiu demais com a literatura brasileira, com o sucesso da nossa poesia brasileira e principalmente da poesia infantil brasileira. Ela não escreveu só poesia infantil, mas ela se destacou bem. Ela é gigante em qualquer coisa, né? É muito boa. Mas na poesia infantil ela deixou coisas lindas. Eu vou falar umas coisas dela aqui pra gente conhecer, se você não conhece. Se você já conhece, para relembrar e se deliciar, porque a Cecília é mágica, é maravilhosa. Eu vou começar falando um de adulto, que se chama Epigrama número 8. Depois eu vou para os infantis. De adultos ela tem vários. Alguns você até conhece. Por exemplo, Motivo. Motivo eu acho que você conhece. Eu canto porque o momento existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Você conhece esse? Irmãos de Coisas Fugidias? Veja aí no Google, relembre ele, certamente você conhece. Ela tem um que é o Retrato, que é muito bom também, que ela fala, deixa a cadeira vazia do meu lado, que ela vai falando das perdas da vida, né? E ela tem vários, mas ela tem um que eu gosto muito, que se chama Epigrama número 8. Epigrama número 8. Encostei-me a ti, sabendo bem que eras apenas onda, sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti. E como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino incerto, fiquei sem poder chorar quando caí. Ela tem outro muito lindo também, que eu me lembro do meu pai, que se chama Noturno. Fez tanto luar que eu pensei nos teus olhos antigos e nas tuas antigas palavras. O vento trouxe de longe tantos lugares em que estivemos, que eu tornei a viver contigo enquanto o tempo passar. É lindo, né? É um fragmento, tem mais coisas, é perfeito. Veja aí no Google. Mas infantil, ela tem uma série de poemas que você deve conhecer, vários aí dos livros didáticos. Por exemplo, A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, não fica tonta nem sai do lugar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. O que mais da Cecília Meirelles que a gente pode lembrar aqui? O Colar de Carolina, que eu adoro. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Que mais da Cecília? Tanta coisa linda. Vou falar uns fragmentos e você vai pegando aí no Google e vai pegando completo, tá? As meninas. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e dizia bom dia.
Arabella foi sempre a mais bela. Carolina é uma sábia menina. E Maria? Bom dia. Lembraremos daquelas meninas que moravam naquelas janelas. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa eterna saudade é Maria. Maria, Maria, que dizia com voz de amizade: bom dia. Que mais da Cecília? Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores? Ah, esse é lindo. Leilão de jardim. Veja este, veja também aí na net, no Google. Último andar. No último andar que eu quero morar. De lá se vê as estrelas, de lá se vê todo o céu. É lindo esse poema. Veja aí, veja também. Pombinha na mata. 3 meninos na mata ouviram a pombinha gemir. Eu acho que ela está com medo, disse o primeiro. Com certeza vai morrer. 3 meninos na mata ouviram a pombinha carpir. Esse é lindo também, veja. Veja a chácara do Chico Bolacha. Vou falar um pedaço aqui. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que na chácara do Chico só tem mesmo chuchu. E um cachorrinho coxo que se chama Caxambu. É ótimo se você for professor para trabalhar a sonoridade do CH, excelente. O que mais da Cecília? Menino luxento, você quer pudim? Não, mamãezinha, tá muito ruim. Menino luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino luxento, você não quer nada? Menino luxento, pois tome palmada. O que mais da Cecília? Ou isto, aquilo, isto. Ou compro o doce, não guardo dinheiro, ou guardo dinheiro e não compro o doce. Ou coloco a luva e não põe o anel, põe o anel e não põe a luva, ou isso, aquilo, isso, e vivo escolhendo o dia inteiro. Esse é lindo. Confere aí, veja esse poema. Ele é tão bonito que ele virou o título do livro. Tem um livro que se chama Ou Isto ou Aquilo, que é o mesmo nome deste poema aqui, que eu falei, esse fragmentozinho. Então tem muita coisa linda da Cecília Meirelles que você pode conferir. Poesia assim. A gente não nasce gostando de poesia. Entendeu? É uma questão de educação, de costume. O ser humano, ele quando ele nasce, ele não gosta de nada. Ele vai acostumando a gostar. Ele não sabe nem falar, ele vai aprender a falar. Não é assim, ele não sabe nem sentar. Ele vai aprendendo. E muita coisa, ele aprende de um determinado jeito, em uma região, outra região já aprende de outro jeito. Porque tudo é questão de educação. Por exemplo, o feijão. O brasileiro come o feijão salgado. O japonês come o feijão doce. Porque ele foi educado assim. Nós somos educados diferente. Poesia, gostar de poesia, gostar de poema, é questão de educar o ouvido. É questão de habituar, de acostumar. Então você tem que ouvir os bons poetas para aprender a gostar de poesia. Entendeu? Então você não vai ouvir qualquer coisa, ler qualquer coisa, você vai ler os bons poetas, vai ouvir boa poesia. Então eu sugiro que você leia muito a Cecília Meirelles, leia muito o Vinícius de Moraes, leia muito, exageradamente, o Carlos Drummond de Andrade, leia o português que nós falamos, que apesar de ser antigão, é um clássico, é um gigante, é um monstro da literatura, gente, você lê, que é qual foi o nome dele, que eu já esqueci agora, Camões, Luís Vaz de Camões. E eu sugiro que você leia todos os grandes poetas de Portugal. Tem outro poeta muito gigante, mais recente, relativamente mais recente,
que é o Fernando Pessoa. A gente fala dele, a gente chega e fala assim, Fernando Pessoa, porque ele é gigante, ele é imenso, né? Você já deve ter ouvido falar do poema do poeta fingidor, né? O Fernando Pessoa, ele tem esse nome, esse apelido de poeta fingidor, por causa de um poeminha que ele fala assim, tudo vale a pena, ou valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Quando é um poema que ele fala da luta, ó mar de Portugal, quanto desse sal, quando ele fala das mães que perderam seus filhos na guerra, aí ele fala, valeu a pena? Aí ele mesmo responde no poema, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, o Fernando Pessoa tem muitos poemas clássicos, por exemplo, Tabacaria, se você não conhece, veja aí, é um poema bem famoso, dele tantos outros poemas famosos, belíssimos, que ele tem e que você pode conhecer, tá? Coloca aí no Google. Então, voltando aqui aos nossos poetas brasileiros, Fernando Pessoa é português, tá? Poeta português é bom que a gente lê na mesma língua nossa, não precisa de tradutor, né? Porque essa coisa da tradução no poema é muito séria, se você não sabe. O tradutor, para traduzir os versos, ele tem que ser poeta também, senão o verso vai ficar muito feio, porque toda palavra tem sinônimos. Então, quando você lê lá na língua original, por exemplo, no inglês, você pode, se ele falou ali bonito, você pode escolher a palavra beautiful, você pode escolher a palavra wonderful, você pode escolher a palavra... São várias palavras que você vai poder escolher, né? Como aqui no Brasil, se for falar bonito, você pode falar belo, você pode falar lindo, você pode falar maravilhoso, não é assim? Então, o tradutor é que escolhe qual é a palavra que ele quer colocar ali. Por isso que ele tem que ser poeta, para ele escolher a palavra certa, uma palavra que tenha muito lirismo. O que é lirismo? Lirismo é um dos principais ingredientes do poema. O poema, para ele ser lindo, para ele ser inesquecível, ele tem que ter muito lirismo, que é aquele encantamento. Sabe aquela coisa que fala, nossa, ai... Entendeu? Isso é o lirismo. É como se fosse um pozinho mágico que a gente joga ali. O tempero, o ingrediente principal daqueles versos. Lirismo. Então, o bom poema é aquele que tem muito lirismo, que provoca muitas emoções. Porque o poema a poesia é emoção. Poesia é emoção. E como nós, seres humanos, temos vários tipos de emoção, a poesia, ela não existe só, o poema ele não é só de amor, ou só de alegria, ou só de coisa bonita. Existe poema que fala de coisas feias, que fala de tristezas, que fala de todos os tipos de sentimentos. Porque poesia é sentimento. Eu já disse aqui e repito, poesia é sentimento. Existe poesia de todo jeito, existe poesia em tudo. Lembra? Existe poesia na música, nas artes plásticas, em tudo. A forma escrita da poesia se chama poema. Certo? Então, o poema também, ele pode ser extraído de tudo e de todos. De todos os lugares, de qualquer coisa. Lembra que eu disse que poesia é sentimento? Então, existe poema de dor, de amor, de tristeza, de reivindicação, de denúncia, de homenagem, de valorização de todos os sentimentos possíveis. Existe poesia, existe poema. Entendeu? Existe porque o ser humano consegue extrair poesia de qualquer coisa, porque poesia é própria do ser humano. Então, a poesia está em tudo e está em todos os lugares. Cabe a nós, seres humanos,
ter um olhar diferenciado, um olhar especial, um olhar mais cuidadoso para extrair poema das coisas. Então, eu fiz um poema que se chama Poesia em Tudo para falar para você. Lembra que eu falei que eu ia falar o poema? Esqueci, vou falar agora. O poema que eu uso o exemplo do Carlos Drummond de Andrade quando ele extrai Poesia da Pedra. O poema que eu uso, exemplo de Vinícius de Moraes quando ele extrai Poesia da Porta. É um poema que se chama Poesia em Tudo. Um poema que eu fiz para te convencer de que você também é poeta, que todo ser humano é poeta, que todo ser humano consegue extrair poesia de qualquer coisa. Se Vinícius de Moraes conseguiu extrair poesia até da porta, e se Carlos Drummond de Andrade conseguiu extrair poesia até da pedra, você consegue extrair poesia de qualquer coisa. Eu, pensando nisso, fiz um poema, extraí um poema dessa possibilidade da gente extrair poesia de cada coisa. O nome do meu poema é Poesia em Tudo. Eu falo bem assim, ó, a poesia está em todo lugar, só não vê quem não sabe olhar. O poeta não tem pressa e a criança também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta que é feita de madeira morta. Eu vejo poesia no porquinho da Índia do Bandeira, que com sua andorinha passou à toa a vida inteira. Aí tem outros versos que eu não vou falar, vou parar aqui no Bandeira, que é o nosso quarto poeta aqui da nossa mão, de 5. Lembra que eu falei que tinha 5 poetas que a gente precisava falar bem, para a gente ler bem? Então, o quarto poeta aqui é o Bandeira. Quem que é Bandeira? Do porquinho da Índia que eu vejo poesia. É o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um poeta maravilhoso, brasileiro, lá de Recife, que já morreu também, mas que deixou uma obra vasta, uma obra muito bonita, dotada de muito lirismo. É um dos meus poetas preferidos. O Manuel Bandeira, quando eu falo que vejo poesia no porquinho da Índia dele, é um poema, e Porquinho da Índia é um poema bem líricozinho, que eu conheci quando eu era criança, quando eu tinha 6 anos, lá no meu livro didático do 2º ano primário, que era o livro da Débora Pádua Melo Neves, autora do meu livro. E essa Débora Pádua, que eu agradeço muito, ela encheu o livro de poemas, muitos poemas maravilhosos. Então, ainda na infância, ainda bem pequena, eu conheci esses poetas e me encantei. E decorei todos os poemas dos meus livros didáticos. Quando eu fui crescendo, eu fui decorando e fui pegando a poesia para mim, fui pegando esses poetas como meus amigos. E mesmo eles já tendo morrido, eles estão presentes no meu dia a dia, eu vivo de mãos dadas com eles. Transformo minha vida em poesia graças a eles e a minha família que me estimulou nesse caminho. Mas tem sido muito bom, eu tenho contribuído para transformar outras vidas além da minha. E eu tenho contribuído também para fazer desse mundo um mundo melhor, porque a poesia ela tem esse poder, ela tem essa capacidade. Eu saio por aí semeando poesia, então certamente eu estou dando minha contribuição, como eu sugiro que você dê a sua contribuição, semeie poesia pelo mundo. Nós precisamos, o mundo clama por vivências poéticas, por olhares poéticos, por formas de vida poética, porque as pessoas que vivem poeticamente, elas não agridem o meio ambiente, elas não agridem o próximo, elas não fazem nenhum atentado contra nenhuma forma de vida. Porque a poesia, ela tem o dom de humanizar a pessoa, e a pessoa humanizada busca harmonia, preza pela harmonia. Então ela está sempre buscando contribuir com um amanhã mais justo,
mais humano, mais possível de felicidade. Então, eu vou falar o poema Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira. Nosso querido Manuel Bandeira, que teve uma vida bem triste, porque ele sofreu de tuberculose na época que não existia penicilina. Vou falar daqui a pouco mais sobre ele. Vou falar primeiro um porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos. Ele não gostava. Só queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, é um poema lindo. Quem gosta de poesia gosta muito desse poema. E ele deixou muitos poemas lindos. Mas ele tem um poema bem famoso que se chama Vamos Embora para Pasárgada. Esse poema também está sempre nas análises aí do vestibular. É um poema onde ele faz uma leitura social da época que ele viveu. Porque, como eu disse, ele sofria de tuberculose numa época que não existia penicilina. Ele teve uma vida muito triste. Então, nessa época que não existia penicilina, não era só a tuberculose que matava, tinha outra doença que matava muito, que era a sífilis. E isso em decorrência da formatação social da época, porque existia muito tabu com relação às questões sexuais. Então, as moças não podiam ter relacionamento sexual antes do casamento, as moças de família, como eles chamavam. Então, os jovens tinham suas experiências sexuais com prostitutas. E essas prostitutas, elas tinham sífilis porque não existia a prática do preservativo e nem a penicilina para combater essas sífilis. Então, essas prostitutas geralmente tinham essa doença, que era uma doença mortal, porque não tinha a penicilina. Então, o jovem, ele morria ou de sífilis ou de tuberculose. Foi por isso que muitos poetas morreram, por isso que existiu o tal do mal do século, não sei se você já ouviu falar, e muita gente, por exemplo, Castro Alves, que morreu com 24 anos, Casimiro de Abreu, muita gente nova, né? Exatamente em decorrência da falta de penicilina. Manuel Bandeira perdeu toda a sua família para a tuberculose. Ele perdeu o pai, a mãe, a irmã, e ele quase morreu também, porque ele era tuberculoso. E essa tuberculose o impedia de ter uma vida plena, de fazer exercícios físicos, de namorar, de andar de bicicleta, de tomar banho de mar, de ser engenheiro, porque ele queria ser engenheiro e ele não pôde estudar exatamente, seguir mais por causa da tuberculose. Ele tinha muitas crises de hemoptise. Então, num dia de hemoptise, num dia de muita crise, ele estava estudando uma enciclopédia que se chama Ciropedia, que é a vida do rei Ciro, lá da Pérsia, e ele viu falar de Pasárgada, que é uma cidade de veraneio, que não existe mais, mas que existiu na antiga Pérsia na época do rei Ciro. Então ele achou que essa cidade devia ser muito boa, que devia ter muitas coisas boas lá, inclusive penicilina, que ele não sabia ainda que o nome seria penicilina, mas a cura da sífilis, a cura da tuberculose. Então ele escreveu esse poema bem famoso que se chama Vou-me embora para Pasárgada, e ele fala assim: lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, subirei em burro brabo, montarei pau de sebo e tomarei banhos de mar. E quando eu estiver cansado de não ter jeito, e quando de noite me der vontade de me matar, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo deu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para
Rapazárgada. Esse poema é lindo, ele é imenso e ele vai retratando essas questões sociais da época. Quando ele fala, lá tem prostitutas bonitas pra gente namorar, porque ele não podia namorar com as prostitutas por causa da sífilis. Quando ele fala, como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo e tomarei banhos de mar. Tudo coisa que ele não podia fazer devido às limitações que a tuberculose lhe impunha. Então, o Manuel Bandeira, ele foi um artista que escreveu muito sobre a sua época, ele fez denúncias sociais, ele falou da realidade social em seus poemas. Tem um bem famoso que você deve conhecer, que é o Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, comia. O bicho, meu Deus, não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então tá aí uma crítica social muito grande, né? Que se aplica inclusive aos nossos dias, porque hoje nós temos seres humanos comendo lixo, uma disparidade gritante, quando tantos outros gastam milhões num único almoço. Então, Manuel Bandeira foi esse testemunho ocular do seu tempo, seus versos trazem essas realidades ali com muito lirismo, é um presente na nossa vida. Leia Bandeira e leia também o quinto aqui, que eu não vou poder falar muito, porque já deu o nosso tempo, já encerrou, vou só citar o nome dele. Mário Quintana é o nosso poeta obrigatório também. Você deve conhecer pelo menos um poeminha dele, sabe qual? Todos que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passaria. Então, eu fico por aqui, um grande beijo, leia Mário Quintana, leia Manuel Bandeira, leia Cecília Meirelles, leia Vinícius de Moraes, leia Carlos Drummond de Andrade, mas leia também Cassimiro de Abreu, leia também Castro Alves, leia muita coisa boa que nós tivemos e temos na nossa literatura. Fique bem, um grande beijo e até a próxima. Tchau!